Hoje nós vamos conversar aqui no Vida Plena sobre reforma de apartamento e de casa, que tem novas regras gerindo aí, funcionando, e compreender essas regras é fundamental para que a gente não caia numa cilada, não se complique diante de uma situação que visa a melhoria, mais conforto, qualidade de vida, não é mesmo? Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato com a nossa produção 0300 1007 940, o telefone, para que você faça a sua pergunta, ou se preferir, pode mandar o seu recado pela internet, vidaplena@boavontade.com. Nós estamos recebendo aqui no Vida Plena o Dr. David Passada, advogado da Proteste, para conversar conosco sobre o assunto. Doutor, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. E eu queria começar falando sobre essas mudanças. Nós tivemos aí uma nova norma técnica da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, para obras no interior dos imóveis para prevenir acidentes. Inclusive, diante de alguns desafios que nós tivemos, por exemplo, recentemente, nós acompanhamos nos noticiários o edifício Liberdade, no Rio de Janeiro, onde um edifício de 20 andares que estava passando por reformas e que, infelizmente, com o desabamento desse prédio, além dos danos à própria propriedade, é claro, levou também outros 2 prédios vizinhos a desabarem. 17 pessoas morreram e é claro que a perda de vidas humanas é sempre o maior dano que nós podemos calcular em qualquer situação e preveni-las é fundamental. Então, eu queria começar perguntando sobre o objetivo dessas novas normas. É a questão da segurança, de regulamentar algumas coisas que ainda estavam frouxas dentro desse sistema? Como que funciona isso? O principal objetivo é a segurança. Garantir a segurança da estrutura, do imóvel, do edifício, em caso de reformas, de mudanças estruturais daquele imóvel, que não acarrete risco, tanto à segurança do morador, como de todos os moradores do prédio e do entorno. E também a questão de clarificar essas regras, unificá-las, também um controle maior, aí no caso de principalmente de quem mora em um condomínio, porque o síndico vai ter um controle maior da reforma, ele vai ter o plano de reforma, ali tudo detalhado, inclusive questão de acesso de trabalhadores diversos ao prédio. Então, traz uma questão de segurança e clareza das regras. Essas normas acabam atingindo também a reforma de casas? Também. Porque a gente mencionou a questão dos prédios, né, dos condomínios, mas as casas também são contempladas nesse processo. Ela é aplicada em todo o território nacional e serve para reformas em qualquer tipo de edifícios, novos, antigos, inclusive casas residenciais também. A diferença é que o morador de uma casa, de uma residência, enfim, somente dele, que não em um condomínio, ele não precisa prestar contas dessa reforma a um síndico, mas ele precisa também seguir essas regras da ABNT, embora ela não seja de procedimento obrigatório, é uma norma orientativa. Sim, isso. As normas da ABNT, elas visam coordenar, organizar esse processo, mas não tem, por exemplo, punição caso elas não sejam cumpridas. Exatamente, ela não tem. A própria ABNT também não tem poder de fiscalização, não é esse o objetivo dela, né? Instituir normas técnicas. É claro que o órgão público, no caso aí as prefeituras, elas podem utilizar essa norma como subsídio técnico, tanto para a preparação de legislações municipais e aí exigi-las a obrigatoriedade dela. Até o momento não, isso vai depender de cada localidade também. A gente está falando de segurança, né, gente? Com esse assunto a gente não brinca. A gente tem que cuidar das pessoas que moram conosco, das pessoas que estão à nossa volta, dos nossos vizinhos, isso é importante. Por isso, a orientação, o conhecimento dessas normas é fundamental. A gente tem uma pergunta da cidade do Salvador, na Bahia, nosso agradecimento. A Ana Lúcia de Moraes, ela pergunta o seguinte: quem for reformar a casa e precisar derrubar uma parede, precisa contratar um engenheiro ou um arquiteto? Sim, essa é uma das principais previsões da norma, né? Qualquer reforma que mexa na estrutura do imóvel, ela precisa de um plano, de uma reforma, de um parecer assinado por um profissional, no caso um engenheiro ou um arquiteto, ou uma empresa especializada, mas será assinado por um engenheiro ou um arquiteto, que será o responsável técnico pela obra. Então, esses tipos de reformas, como disse, imóveis residenciais, como também em condomínios, né, em prédios, elas precisam da autorização e da execução e acompanhamento desse profissional. No caso de condomínio, até para esclarecer um pouco, porque as pessoas não sabem como funciona, né? O primeiro passo é você procurar essa empresa especializada ou um profissional autônomo que vai preparar um plano de reforma. Esse plano de reforma precisa ser apresentado ao síndico, no caso, claro, de um condomínio, e o síndico ele deve aprovar ou rejeitar ou aprovar com ressalvas, dependendo de cada situação, aquele plano de reformas
visando sempre a segurança do edifício como um todo dos outros moradores. E para isso ele vai precisar também de um parecer técnico de um especialista, já que o síndico por si só não tem como fazer isso. Então, em um condomínio, a gente percebe que em dois momentos haverá a necessidade da contratação e da execução da obra por esses profissionais especialistas, que são o engenheiro civil ou o arquiteto. As normas também contemplam situações menores, como, por exemplo, a instalação de um ar-condicionado ou de algum outro serviço de menor proporção, digamos assim? Qualquer reforma que ponha em risco a estrutura ou estabeleça novas condições de segurança para o imóvel, elas estão contempladas. Apenas pequenas reformas, como pintura da parede, colocação de gesso no teto, elas não são abarcadas pela norma. Mas mesmo a instalação elétrica, a instalação a gás, reformas nas paredes, nas janelas, troca de piso, precisa desse plano de reforma, de um parecer técnico. O consumidor, o morador, melhor dizendo, que tiver alguma dúvida se a sua reforma está contemplada ou não pelas normas da ABNT, pode contatá-los através do site abnt.org.br para ter uma informação um pouco mais esclarecida. Perfeito. E a Proteste também ajuda o Claro, consumidor também. a ter essas dúvidas sanadas. Sem dúvida. A Proteste, através do nosso sistema de atendimento pela internet ou por telefone, www.proteste.org.br, sempre à disposição para auxiliar aí os consumidores. Doutor David, muito obrigada aqui pelo esclarecimento quanto a esse assunto. Voltaremos em outras oportunidades para continuarmos a falar sobre esse tema. Que agradeço, a Proteste está sempre à disposição.